Certa vez o Rebbe explicou a diferença do efeito espiritual e do impacto atingido através do estudo da Torá, comparado com aquilo que nós conseguimos através da oração. O Rebbe elaborou esse assunto nos descrevendo a forma e maneira da criatura, da pessoa se unificar com Deus, se conectar com o Criador através do estudo da Torá. Porque quando estudamos a Torá, uma vez que a Torá se constitui na sabedoria e na vontade divina, ou como diz o Zohar, Oraita Bekut Berichu Kulochad, a Torá e Deus são uma coisa só, é uma coisa só. Portanto, quando a pessoa estuda a Torá, quando a pessoa unifica o seu cérebro, emerge nas palavras da Torá, e as palavras da Torá estão não só absorvidas no seu intelecto, mas elas também envolvem todo o seu intelecto. Então, através do estudo da Torá, ocorre também uma profunda conexão, uma profunda ligação da pessoa que estuda, da criatura, com o Criador. Qual a diferença do tipo de vínculo de conexão que ocorre na hora da tefilá, na hora da oração, se comparado com aquele que acontece na hora do estudo da Torá? Então nos explicou o Rebbe que nós sabemos da nossa literatura que a Torá precedeu o mundo. A Torá já existia na sua dimensão espiritual superior antes mesmo do mundo ter sido criado. E, na verdade, o mundo foi criado com o intuito e objetivo de que a Torá fosse implementada aqui nesse universo. Mas a Torá, ela precede o mundo, ela já existia antes, independente do mundo e das criaturas, conforme descrito no Midrash, pelos nossos sábios, conforme eles explicam versículos bíblicos. Se fala que a Torá era Chemda Gnuzá, como um tesouro, uma preciosidade que estava oculta, que estava guardada com Deus antes da criação já. E, portanto, a Torá ela precede a criação e todas as criaturas. Em outras palavras, a Torá já existe antes mesmo do Yehudi ter sido criado. O Yehudi que estuda a Torá, ele veio depois da própria Torá. E a Torá existe não só antes dele, mas também independente dele. Nós vemos de todas essas passagens e citações que nós mencionamos que existe o conceito da Torá presente per si, somente diante de Deus, ou em relação, ou apenas com Deus, independente das criaturas, independente, ou mesmo antes de surgirem as criaturas que eventualmente iriam estudar a Torá. Quando a Torá desce da sua dimensão original e espiritual até esse mundo terrestre se revestindo em assuntos de ordem física e material, etc., e é estudada pela pessoa que se encontra aqui nesse mundo terrestre, ainda assim a Torá ela mantém e preserva a sua dimensão divina, a sua essência divina. Por isso, de fato, os nossos sábios dizem que as palavras da Torá são como um fogo incandescente, ou as palavras da Torá não são suscetíveis de impureza. Então, independente do estado que se encontra a pessoa, ou da situação que ela está aqui nesse plano, isso não afeta a Torá. Por quê? Porque a Torá, como nós falamos, está acima do mundo, está acima das próprias criaturas, está acima da pessoa que estuda a Torá. Apenas que quando a Torá desce para o plano terrestre, ela pode ser captada e absorvida também pelo intelecto daquele que a estuda. Mas originalmente a Torá mantém as suas propriedades, ou seja, de representar, de ser a sabedoria divina que é suprarracional, que é transcendental, que escapa, que está mais elevada e foge à compreensão humana. Isso em relação ao estudo da Torá. Quando a pessoa estuda a Torá, ele se liga a Deus, mas sempre levando em consideração que a Torá está acima da pessoa e a Torá é algo que existe independente da pessoa. E, portanto, essa ligação que ocorre não depende, inclusive, da pessoa. Foi possibilitado, quando a Torá se revestiu nesse mundo terrestre,
a forma que ela se revestiu, que a pessoa tivesse algum acesso também a esse estudo, esse conhecimento, possibilitando dessa forma ele se unificar com a sabedoria e com a vontade divina e, portanto, se unificar com o Criador. Mas isso, na verdade, não partiu da pessoa e da criatura. Diferente disso é a tefilá, a reza, a oração, que se constitui no nosso serviço, o serviço espiritual nosso, o nosso serviço a Deus, a forma da gente se dirigir a Deus. A Torá, a tefilá é chamada de avodá, de serviço a Deus. Primeiro porque consta no versículo bíblico Lovdo bechol levavchem, que devemos servir a Deus com todo o coração, e os sábios perguntam no Talmud como se serve, como se trabalha a Deus com o coração, e eles respondem através da reza, que a reza exige uma devoção por parte da pessoa, uma intenção sincera presente no seu coração, e essa é a forma de servirmos a Deus com o coração. Por isso a Torá chama a reza de avodá, de serviço. Mas nós sabemos, por exemplo, existe uma Mishnah no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que fala que o mundo se sustenta sobre 3 pilares, que seriam Torá, Avodá e Gmilut Chassadim. Torá, o estudo da Torá, Gmilut Chassadim, a prática de bondades, e Avodá, o serviço lá, se refere ao serviço das oferendas que eram trazidas no templo, os korbanot, os sacrifícios e oferendas que eram trazidas no templo. Na ausência do templo, quando não podemos trazer oferendas, porque só é permitido ofertar os sacrifícios no Beit HaMikdash, depois que foi escolhido o lugar em Jerusalém, então somente quando o Beit HaMikdash está em pé, e isso não ocorre nos quase últimos 2000 anos. Então, de fato, se diz que depois da destruição do Beit HaMikdash, os nossos sábios instituíram as tefilot, as rezas e orações, como um substitutivo aos korbanot, como um substitutivo às oferendas e os sacrifícios. Assim como se fala que quando uma pessoa trazia uma oferenda no Beit HaMikdash, no templo sagrado, então a sua elevação, a sua expiação não vinha simplesmente de abater lá um animal. Na realidade, a pessoa tinha que trazer a si mesma, tinha que sacrificar algo de si própria. Só que Deus, na sua bondade, Ele cambiou, substituiu, permitiu que a gente trouxesse uma oferenda animal, mas na realidade, junto com essa oferenda animal, não é que a pessoa conseguia tudo simplesmente abatendo e ofertando sobre altar um animal, mas a pessoa tinha que vir e trazer tudo de si, vir com tudo, de coração e alma abertos, etc. E quando a oferenda era trazida dessa maneira, então e apenas então, ela era eficaz. Adam ki akriv mikem, quando uma pessoa viesse trazer uma oferenda, essa oferenda devia vir de si mesma, mas explicam os nossos livros, isso consta nos livros místicos, que a palavra korban, que é traduzida como sacrifício ou oferenda, ela também deriva da raiz etimológica hebraica de karev, ou lekarev, o verbo que significa aproximar. E por que o korban, por que a oferenda e sacrifício leva esse nome, é chamada de korban? Porque através dessa oferenda a pessoa se aproximava de Deus. Conforme dizem os nossos livros, por que é chamada de korban? Porque mekarev, porque aproxima. Kiruva, kochot ve'achushim, ou seja, as oferendas serviam para aproximar as habilidades e os sentidos do ser humano, aproximar tudo isso de Deus, a pessoa aproximar-se de Deus, aproximar e acercar todos os seus poderes, todas as suas habilidades, todos os seus sentidos, aproximar isso a Deus. E na realidade, se esse era o intuito e esse era o efeito dos korbanot, do korban, originalmente no Beit HaMikdash, da oferenda, então o mesmo se aplica também no seu substitutivo, que é a tefilá, que é a oração que foi instituída pelos nossos sábios no lugar dos korbanot, no lugar das oferendas. Elas também têm, as rezas também têm como objetivo aproximar a pessoa a Deus.
Então é um tipo de serviço que nos acerca, nos aproxima de Deus, ou seja, fazer com que a pessoa se eleve. Isso ocorre através da iniciativa pessoal do indivíduo. Nós devemos rezar, nós devemos nos concentrar, nós devemos nos esforçar para sentir, para vivenciar as palavras da oração. Nós que devemos vibrar, nós tomamos a iniciativa. Portanto, aqui o serviço é nosso, a pessoa que se esforça buscando essa elevação, com as suas forças, com o seu empenho. Por isso se fala que aqui nos diz o Rebbe está a diferença entre a conexão que ocorre através do estudo da Torá em comparação a que ocorre através da tefilá, da oração. A união da criatura com Deus, que acontece através do estudo da Torá, é grandiosa, é profunda, é elevadíssima. Porém, isso partiu mais de Deus, isso é por mérito da Torá. E a Torá está acima da pessoa, a Torá já existia antes da pessoa. Então é graças à Torá, a esse estudo que representa, que expressa a vontade e sabedoria divina, que a pessoa se liga e se conecta. Mas isso, na verdade, veio mais de cima, veio mais de Deus, que nos outorgou a sua Torá. Porém, através da tefilá, da oração, aqui existe um mérito especial por parte da pessoa, por parte da criatura. Também se produz uma conexão profunda, também ocorre uma ligação e um vínculo profundo com a divindade, mas isso está baseado no serviço da própria pessoa, no empenho dela, na sua concentração. Na época do Beit HaMikdash, naquilo que ela trazia, no seu envolvimento pessoal, emocional, quando trazia as oferendas. Mas nos últimos séculos e milênios, isso ocorre através do nosso esforço, nosso empenho, nossa concentração, intenção e devoção na hora da tefilá. E essa é a vantagem da tefilá, da oração, mesmo em relação ao estudo da Torá, porque aqui o vínculo e ligação é obtido por conquista e mérito próprio do indivíduo, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho.